Saudações, galera, tudo positivo e operante? Hoje eu tô chegando para mostrar para vocês a biografia proibida de Roberto Carlos. Por que é proibida? Porque simplesmente, além de não autorizada, a pedido judicial do rei, a referida biografia foi retirada de mercado pouco tempo depois da publicação ter sido lançada. Trata-se da obra de Paulo César de Araújo, Roberto Carlos em detalhes. Não adianta nem tentar me esquecer. Pois é, né? O Roberto já é característico dele envolver-se sempre juridicamente com algum deslinde, né? Com alguma discussão sobre alguma coisa a ver com as suas obras ou outras questões, né? Seja sobre a questão pessoal, seja sobre a questão formal das obras dele, ele sempre tem problemas. Recentemente, por exemplo, ele entrou com uma ação contra uma imobiliária cujo nome era Roberto Carlos, pois, segundo ele, somente ele poderia utilizar-se desse nome, como se fosse uma marca registrada. Naturalmente que a justiça deu ganho de causa ao dono da imobiliária. Então, sempre que o Roberto Carlos parece que tem assim um prazer especial em ter esse tipo de problema, assim, de se envolver juridicamente com essas questões menores. E nesse caso, eu diria que foi uma injustiça, porque o autor era fã de Roberto Carlos desde pequeno, né? Pesquisou 15 anos, então não é assim uma questão de não só pessoal, mas é uma questão que ele se envolveu nisso, ele trabalhou muito em cima, entrevistando pessoas que tiveram relacionamento com Roberto Carlos, né? E quando eu digo relacionamento, é em todos os aspectos, seja profissional, seja íntimo, seja um relacionamento meramente casual, né? Então são muitas pessoas que foram entrevistadas, artistas do quilate de João Gilberto, que por sua própria natureza é avesso a entrevistas e tal. E por incrível que pareça, o próprio Roberto Carlos não concedeu nenhuma entrevista a este autor durante todo esse período em que ele fez esse trabalho, de modo que toda a trajetória foi reconstituída a partir do depoimento dos amigos e de documentação farta que o autor levantou a respeito do trabalho do artista. Ou seja, Roberto Carlos já desde o início não estava querendo contribuir para que essa obra tivesse efeito, né, fosse concluída. E Roberto Carlos não só acionou o autor juridicamente no sentido civil, como no sentido criminal até, né? Queria levar o Paulo César de Araújo em cana, se possível, pela publicação desse livro, dessa biografia não autorizada. E isso levou a uma briga que até hoje ainda não foi solucionada, né? A obra foi tirada do mercado, é verdade, mas a questão ainda não está pacificada, porque a Constituição diz uma coisa, o Código Civil diz outra, e no caso o Roberto Carlos se baseou pelo Código Civil para fazer a sua defesa, né? E a Constituição é um tanto contraditória, e como você sabe, né? Não sei se sabe, mas para quem estuda direito sabe, a Constituição é a lei fundamental, ela não pode ser ofendida, né, por leis menores, tanto que isso, inclusive, está indo já para tribunais de esfera superior, né, para serem analisados, para ser analisado esse caso. Então, a própria editora, a Editora Planeta, também foi notificada pelo rei e recebeu assim uma intimação muito pesada sobre o lançamento desse livro, e é uma coisa que a gente só tem que lamentar, né? A discussão hoje em dia, ela se ampara em dois territórios, posso dizer, né? Tem gente, que são alguns compositores que se envolveram junto com Roberto Carlos nessa briga, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, que acha que toda a biografia do artista tem que ser chapa branca, ou seja, ela tem que passar pela visão do artista, pela interpretação do artista e pela autorização do artista. Ou seja, aquelas coisas, digamos, cabeludas, né? Aquelas informações que desagradam ao artista não farão parte de sua biografia.
E isso historicamente é um erro, tá? Os historiadores estão gritando sobre isso, né? Botando a boca no trombone, porque desse jeito fica muito fácil, entende? Outra coisa, como tem que ser autorizado, isso abre um precedente muito sério, até histórico. Por exemplo, dentro dessa visão deles, né, dessa teoria que eles estão levantando, se você quer fazer uma biografia sobre Dom Pedro I, você vai ter que pegar toda a autorização dos descendentes do Dom Pedro, porque você não poderá falar dele sem autorização dos descendentes. Então, isso é uma coisa que corrompe até a democracia da coisa, né? A liberdade de expressão. É muito complicado. A teoria do escritor, no caso do Paulo César de Araújo, é muito simples e muito válida. Ele diz o seguinte: não deve haver bloqueio no lançamento do livro, tá? Você faz um livro, faz uma obra, mas é de total responsabilidade do autor, certo? Então, se por acaso houver alguma dissidência ou tal, alguma inverdade, simplesmente você processa o autor e acabou, entendeu? Processa o autor, pede indenização. O autor não vai ser bobo nem nada de lançar ao vento inverdades, porque ele sabe que ele vai pagar por isso. Então é isso, né? Não tem que ficar fazendo censura, essas coisas todas. Porque senão vai ficar tudo muito bonitinho, a história de todo mundo vai parecer nuvens róseas, coisa que não é, né? Todo mundo sabe que em algum momento da vida a gente passou por dificuldades, teve algum problema, e tem gente que não gosta de expor isso, né? E como figuras públicas, eles têm mais é que se sujeitar, na minha opinião, a terem isso exposto, porque eles simplesmente escolheram esse destino, né? São pessoas que trabalharam a vida toda para encontrar esse destino, o destino do sucesso. Só faltava colocar uma melancia pendurada no pescoço para chamar atenção, né? Para fazer sucesso. E agora que conseguiram galgar esse posto tão importante, né? Tão procurado, tão, digamos assim, que é o sonho de 9 entre 10 pessoas públicas, e simplesmente querem manter-se numa privacidade como se fosse um cidadão comum. Não é assim que funciona, né? Mas deixa eu só falar rapidamente aqui do livro. É um livro raro, tá? Você encontra esse livro à venda, mas geralmente o preço é salgado. Eu tenho o meu, porque simplesmente eu o adquiri tão logo foi lançado, tá? Eu vi a matéria do lançamento dele na internet na época e pensei, puxa, esse livro aqui me interessa. Aí, logo em seguida, eu fui até a livraria, já encomendei o meu exemplar, reservei e adquiri-o, né? Então, poucos meses depois de lançado, ele foi todo recolhido, os livros foram todos parar na mão do Roberto Carlos a pedido dele, tá? Que até hoje não se sabe bem o destino que ele deu a esses livros. Ele disse que não ia queimá-los, mas ele tinha aventado a hipótese de destruir mas reciclar, né? Reciclar o material, destruir o conteúdo, né? Mas reciclar o papel. Isso era uma hipótese que ele tinha aventado. De qualquer forma, foi um prejuízo imenso para a editora Planeta, para o autor e para uma série de pessoas envolvidas no trabalho, porque realmente é um trabalho denso, tá? É um trabalho denso, caprichado, e tem tudo que você gostaria de saber sobre Roberto Carlos Braga. Desde o seu nascimento em Cachoeiro de Itapemirim, né? A questão do acidente que fez com que ele perdesse uma de suas pernas, né? E tanto que ele tem uma perna mecânica, e esse é o motivo pelo qual ele usa o suporte do microfone de modo transversal, que ninguém faz isso, o único artista que faz isso é ele, porque ele, de certa forma, ele se serve do suporte do microfone também como bengala, né? Para dar algum amparo para que ele não resista ao peso inteiro sobre os seus membros inferiores, já que ele tem esse problema, né? Então é um livro muito bom, faz tempo que eu li, não vou entrar em detalhes, porque agora eu não consigo assim me lembrar de detalhes do livro Detalhes, porque faz bastante tempo que eu li. Olha só uma coisa, esse livro aqui, pelo que eu tenho observado, o mínimo que se encontra ele nas livrarias é na faixa de R$ 200, tá? Para cima. Já há, assim, no mercado negro,
pessoas vendendo até mais de R$ 1.000 esse livro. Eu paguei R$ 39,90, mas isso naquela época, né? Há anos atrás, quando o livro foi lançado, e quando ele era apenas mais um livro, ele não era nenhum livro assim especial. E na época era bastante dinheiro, R$ 39,90, né? Claro que não se compara a R$ 200 hoje, seriam uns R$ 80 hoje, talvez, né? Mais ou menos isso. É isso aí, Roberto Carlos em detalhes. Infelizmente o livro jamais foi reeditado, não voltou à tona, tá? O autor foi juridicamente impedido disso, a editora também, e isso de certa forma é um desestímulo, esse tipo de evento, como aconteceu com o caso do Roberto Carlos, a autores que buscam esse tipo de pesquisa, de biografias, né? É como... E vejam só que na época que ele fez esse livro aqui, tá? E que ele elaborou esse livro, não havia nenhum livro sobre o Roberto Carlos. Segundo o autor, havia acho que mais de 200 livros à época sobre o Elvis Presley, por exemplo, mas nenhum sobre o Roberto Carlos, que é um ídolo equivalente nosso aqui no Brasil. E por que nos Estados Unidos a coisa é diferente? Porque lá é assim. Você produziu uma obra com inverdades, você terá que indenizar a vítima, no caso, o biografado. Outra coisa que é uma briga que tem muito séria entre os artistas e esse pessoal aí, de editora, pessoal do mercado editorial e autores, é que tem alguns artistas que chegam ao topete de quererem parte da renda da criação do livro, sob a argumentação de que se ele não existisse, o livro não poderia ser produzido, pelo fato de que ele é o tema do livro. Vocês já imaginaram que absurdo uma coisa dessas? O trabalho intelectual não foi o artista que teve, né? Além disso, na minha opinião, isso seria um orgulho se alguém fizesse um livro sobre uma pessoa irrelevante, que nem eu, por exemplo, né? Para mim seria um orgulho, eu ficaria super feliz. Jamais pensaria sob esse prisma. Quer dizer, um cara que já tem uma fortuna imensa, fortuna em termos de fã, sabe? Fortuna pessoal, uma vida de realizações, vai querer partir para brigar com um autor que fez uma obra com carinho sobre ele, né? Vamos considerar que uma pessoa que ficou 15 anos pesquisando sobre uma determinada, sobre um determinado assunto, não é apenas querer ganhar dinheiro, fala sério, é uma questão também de que gosta do tema, tem amor por aquele tema e tem capricho pelo que faz. Não fez uma coisa lá de qualquer jeito. Então tudo isso aí tem que ser pensado, e é isso aí então por hoje. Eu gostaria só de comentar esse livro do Roberto Carlos, e na próxima vez a gente traz, ou eu trago, mais temas legais aí pra gente debater ou para mostrar para vocês. Tchau, tchau!